Boa noite, Tom. Boa noite, seja bem-vindo aí. A live deu ruim. Enquanto o pessoal vão chegando aí, vamos escutando aqui uma musiquinha do filme Como Estrelas na Terra. Seja bem-vindo, Tom. Seja bem-vindo, Andréia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre aprendizagem, com o tema Deu Ruim. Olá, o nosso convidado chegou. Olá, José, vamos começar ao lado do socorro. Quem aí já assistiu o filme Como Estrelas na Terra? Eu mandei já o convite para o José, aguardando. Olá, José. Olá, Seja bem-vindo ao Acre. obrigado. José, deixa eu fazer logo uma pergunta. Tu já assistiu Sim, o filme Como Estrelas na Terra? já vou falar sobre ele Tá, também. tá escutando a música aqui? Sim, sim, Tá escutando a musiquinha? Se lembra da tua música? sim, sim. Não tem como esse filme não tocar a gente, né, ô José? Pois é. Ele foi muito importante para mim. Então, pessoal, seja bem-vindo. Estamos iniciando a live Deu Ruim. Dois disléxicos numa live. Vamos ver o que que vai dar aqui, né, José? Isso. É, eu nunca fiz uma live com alguém que tem dislexia, não. Já é a primeira vez, ó. Eu Eu fico não, muito feliz eu fico muito feliz que é contigo. eu nunca fiz live, para falar a verdade. Olha aí, pessoal, vamos marcar aí, ó, os coraçãozinhos aí pro pessoal aí, ó. Aperte os coraçãozinhos aí, gente. Aí o doutor, aí tem até o doutor Rodrigo tá aqui, seja bem-vindo, pessoal. Ah, eu tô vendo o Ah, pessoal da faculdade, pessoal da família. olha aí, gente, muito obrigado pela participação. O que eu quero dizer é que o Acre está de braços abertos para você, o José. Seja bem-vindo ao Acre, região norte aqui. Hoje está frio, tá bom para a gente conversar, tá gostoso demais. Então, Ah, gente, eu vou. A minha voz, o meu áudio tá bom para você? tá sim, para mim tá bem. Rapaz, até a minha sogra entrou na live, agora lascou foi tudo, José. Coisa boa. Eita, tem gente até da escola aí, ó, do meu tempo de escola. Legal. Show, 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 gente. Gente, seja bem-vindo, boa noite. Aqui no Acre, José, ainda é 8 horas da noite. Aí para vocês já é que horas? Aqui já são 10 horas já. E aqui tá um calor danado. Se ó, perceber um pouquinho molhado é porque tá muito quente aqui. Opa, então vou me apresentar primeiro para o teu familiar, para os teus amigos, para todo mundo aí da sua terra. Aí depois você fala aí um pouco de você, da onde você é, para o pessoal aqui do Acre, tá bom? É, E o que que ok. você faz. Aí eu me chamo Leonardo Flame, conheci o José pela internet da vida. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e em adaptação de aprendizagem. Eu escrevi um livro há pouco tempo, que o nome dele é Seja Nota 10 na Vida, então sou escritor. Eu fico muito feliz com isso. E também dou palestras, José. Eu tenho 36 anos, moro aqui no Acre e já conheço alguns estados por causa das palestras que eu fico fazendo. E é um grande prazer, eu estou muito feliz pela live de hoje. Acho que é uma das lives que eu estou mais empolgado. Eu estou assim, super, super feliz, porque é algo que a gente vai conversar muito bem na prática, né? É verdade. Então, e agora fale você, se apresente para o pessoal do Acre. Seja bem-vindo, José. Ah, você também seja bem-vindo à Paraíba, né? A gente tá tão longe e que bom que a tecnologia Isso. pode proporcionar isso a gente, né? A gente se conheceu Eu através de um fico muito. amigo, né, Jordan Lessa, que fez essa ponte e por causa do blog também. E foi Sim. muito bom mesmo. E aí encontrar pessoas também que conseguiu superar, que conseguiu passar por todas as coisas que a dislexia traz
é bom demais, né? Porque a gente tem muita gente que ficou pelo caminho, não sabe nem o que é, Sim, né? Quando a gente encontra tem pessoas que gente também que não. conseguiu, Sim, sim, isso é verdade. Eu acho que é isso que é a minha alegria, José. Eu acho que é essa que eu estou todo empolgado aqui pela nossa conversa hoje. E o pessoal entrando aí, ó, gente, ó, eu fico muito feliz. Entra, chama os teus amigos aí, pessoal. Chama aí manda aí o convite. Vamos fazer uma conversa hoje bacana. isso. Então, deixa eu falar para o pessoal do Acre, aqui, o pessoal que não me conhece. Eu sou José Soares, atualmente, eu sou aluno de pedagogia, estou no 7º período de pedagogia, e sou ator também aqui na minha cidade. E já fiz outros trabalhos, mas atualmente estou como estudante, como estagiário numa escola, né, e em uma escola aqui da cidade, no Sesc Centenário, e fazendo arte, né, também por aí. E todo dia estou nessa vida aí, ultrapassando os limites que a vida coloca, né? Isso que é bom, né? Quando tu fala fazendo arte, não é pintando set, não, né, José? É Não, arte não, é mesmo. fazendo teatro mesmo, é teatro mesmo. Não é pintando sete, não, né? Como falavam Não, nossas mães por aí antigamente. Aí tem essa expressão, ô José, pintando sete. tem bastante. Quem Mas o falava isso pintando comigo sete era aqui minha é coisa avó. bem aqui é bem carregado quando diz que está pintando sete. Coisa boa. Então, José, eu vou começar. Pode ser? Pode, vamos lá. O- a- eu comecei a dislexia, eu fui entender o que era dislexia depois de grande, depois que eu já estava com problema psicológico, eu já estava fazendo tratamento, foi quando me falaram sobre a dislexia, né? E Uhum. eu queria saber de você, quando foi que você ficou sabendo da dislexia, que você poderia ter dislexia? Foi na infância, adulto? Como foi a sua descoberta? Na verdade, eu só me descobri como pessoa com dislexia na faculdade, né? Porque no período escolar não era muito falado na escola, né? Eu sou dos anos 80, então não era muito Eu, tam- falado na escola, não era eu muito também. falado e assim, eu percebi que eu era diferente, assim, mas eu não sabia, eu não me entendia, né? Porque eu via, por exemplo, meus amigos aprendendo, meus amigos seguindo, e a minha dificuldade era muita, porque eu tinha muito problema de lateralidade também. Por exemplo, eu não entendia porque o D era para a esquerda, porque o D é para um lado e o B é para o outro. Então, eu tinha muitas dificuldades nessas questões, então eu demorei muito para aprender a ler, na verdade. Eu tenho muito problema com números ainda, né? Então, assim, muitos comandos também eu tenho muito problema e compreensão, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, depois de muitas tentativas, né? Eu fiz muitos vestibulares e aí fiquei frustrado, né? Porque eu não passava de jeito nenhum, chegava pertinho, eu ficava na lista de espera e aí eu desisti, né? E depois aí várias pessoas ficaram me dando conselho, volta para fazer, né? Antônio também ficava me Sim. aconselhando, volte, faça de novo. E aí eu fiz vestibular e aí depois de mais 3 tentativas, aí eu consegui entrar nessa faculdade que eu tô hoje. E assim, foi a partir daí que eu comecei a me descobrir, porque eu fui assistir o filme, como você falou, né, Como Estrelas na Terra, e quando eu assisti esse filme, ele me trouxe muitas lembranças do meu tempo de escola, né? De tudo que eu sofria, das vezes que os professores não tinham tato, né? Tu Nessas chorou questões de também? Tu chorou muito, também no muito. filme? Eu soluçava quando terminou o filme, eu estava soluçando. E aí foi que eu comecei a perceber, comecei a me entender. E aí eu fui ler sobre a dislexia e cada vez que eu ia lendo sobre, eu ia me entendendo e entendendo as fases da minha vida. Né? O que foi que eu passei na escola, porque eu O demorei a Jordan, ler. aí, o Jordan entrou agora aí, ó, nosso amigo. Pois é, aí ó, a ponte da amizade, aí é o Jordan. Isso. E aí eu fui começando a entender um pouquinho, e aí foi começando a me aceitar, porque eu não me aceitava, né?
Eu via todos os meus sim, amigos fazendo vestibular, passando, as pessoas estudando e conseguindo entender, e entender era uma coisa muito difícil para mim. Né? sim. Então, assim, foi muito difícil, mas estamos aí, na luta. Sim, eu também só fui descobrir na vida adulta. Eu, eu, a minha dificuldade da dislexia, José, é entender o som. Eu não consigo memorizar o som, decorar. Eu tenho dificuldade de entender alguns sons de algumas letras, aí eu erro as palavras. Mas o pior de tudo é porque a minha infância, adolescência, eu não sabia que eu estava errado. Eu achava Uhum. que o que eu escutava era o certo e o que eu escrevia também era certo. O pior era É, isso, que eu não. eu já não tinha esse Sim, problema, né? O meu problema era mais de ler e entender o que eu estava lendo. Né? Então, assim, referente ao som também, mas aí eu não conseguia ler. Aí, quando eu comecei a ler, porque, assim, o teatro também me ajudou muito nisso, né? As pessoas dizem que eu leio com fluência, só que às vezes eu não entendo o que eu estou lendo. sim, Né? Então, assim, o mais difícil para mim hoje é compreender o que eu leio. sim. Não, isso também é muito comum. É muito comum mesmo. E aí eu entrei em depressão, fiquei muito mal. Ao contrário de mim, ao contrário de você, eu não fazia o vestibular, o Enem. Eu tinha medo. Eu tinha medo de escrever, principalmente da redação. Eu ficava imaginando as pessoas lendo a minha redação, a professora que fosse corrigir, a ver lá, pô, que aluno é esse que não sabe escrever uma palavra aqui, não sabe escrever não sabe escrever uma casa, que aluno como que pode chegar até aqui? Então eu tinha medo que a pessoa, eu acho que achava que ela ia me achar, que ia fazer comentários absurdos de mim. Eu tinha medo disso. Então eu passei muitos anos sem me inscrever no vestibular e nem nessas coisas. Com medo Eu mesmo. fiquei, eu fiquei tão, assim, na minha inocência, eu nunca disse a ninguém, mas eu achava que era por causa do meu nome, que eu sempre tinha muito problema com o meu nome. Aí eu dizia assim, eu acho que quando elas vão ler, assim, a minha prova, aí elas dizem, quem eu vou passar? José, um tal de José, eu vou passar nada. Eu achava que era por causa do meu nome, você acredita? Porque quando eu olhava Assim. assim, eu dizia, ah, meu Deus, tem tanto nome bonito, eu acho que ninguém vai botar um José, né, numa faculdade. Então eu achava que Ah, era por causa disso. Mas aí, aí depois eu entendi que não era por causa do meu nome, era porque eu realmente não conseguia, faltava alguma coisa para chegar lá. Né? Mas sempre quando eu sim. passava lá na frente da faculdade, da universidade aqui, eu dizia, ah, meu Deus, ainda vou estudar aí. Né? Eu não consegui estudar lá na federal, mas eu estou estudando numa faculdade tão boa quanto. Sim. Quando eu era pequeno, a minha mãe ela trabalhava na escola onde eu estudava. Ela teve muita influência dentro da escola, porque ela era servente da escola, ela Uhum. tinha a quarta série. Ela limpava as salas, então logo os professores logo começaram a reclamar de mim para ela, né? Ó, o teu filho não quer aprender, o teu filho não quer escrever os textos, o teu filho não quer ler o que a gente manda ele ler. E eu vi minha mãe chorando muitas e muitas vezes. Ela chorava para o professor, ela chorava em casa, ela chorava quando eu não queria ir para a escola, era desesperador para ela. Só que ela também inventou muitas formas diferentes de fazer eu aprender. A minha família teve a minha mãe, eu fui criado pela minha mãe e tenho um irmão mais novo. E ela fez toda a diferença. Ela, não sei se ela entendeu ou se era por necessidade, mas ela me ajudou muito. Como foi a experiência família, dislexia, escola? Como foi a tua infância? Então, minha mãe, ela não aprendeu a ler. Né? Então, pelas minhas leituras, quando diz que dislexia é hereditário, provavelmente pode ter sido da minha mãe, não tenho certeza, né? Mas minha Uhum. mãe não aprendeu a ler e a relação com a família, como era um tema meio desconhecido assim para as famílias e até hoje ainda é para algumas famílias, né? Naquela É. época era muito mais difícil, então ninguém falava sobre isso. Então eu não era um menino disléxico naquela época, eu era um menino burro que não Sim, aprendia,
que tinha dificuldade, que não me concentrava, que às É, vezes eu ficava conversando porque eu não conseguia acompanhar a aula, né? Então, assim, eu era um menino burro, eu não era um menino, assim, mal educado, mas eu era um menino burro que não prestava atenção na aula. eu Então, assim, sei como é que é isso. eu nunca tive um professor que me percebesse, na verdade, né? A vida que foi me fazendo eu perceber que eu tinha algumas dificuldades e eu fui correndo atrás e aí fui aprendendo a sobreviver nesse mundo escolar, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil sobreviver numa escola quando você Sim, tem algumas questões, né? E quando você lê e não entende, você vai ser sempre burro na escola. sim, Isso é o sim, sim. básico da escola. E, na minha vida, a escola é cruel demais para quem tem dislexia, quando a escola ainda não, na nossa época, né, mais década de 90 aí, né, ô José, era difícil Uhum. para os professores, eu senti grande ódio, José. Eu tenho teus professores aqui, tem gente aqui que me conhece. Eu sentia ódio de professor. Teve uma fase na minha vida que eu achava que o professor era a pior raça do mundo. Eu achava que o professor era a pior coisa que existia em toda uma sociedade. Porque eles que não me ensinavam, eles que não me davam o aprendizado e tal. E por muito tempo eu levei isso no meu coração. Hoje, eu faço um trabalho para mostrar o tanto que eles são importantes, o tanto que eles são, o que eles fazem de transformador. Aí eu, e isso tudo afetou muito, muito a minha vida, afetou a parte de amizades, de conquistar algumas coisas que eu queria, oportunidades eu deixei passar por causa do medo, da minha aprendizagem e tudo mais. E também criei esse mal, esse menino mal, tipo, ter ódio de pessoas, me afastar dos meus amigos, pessoas que eu amava demais, do coração mesmo, eu me afastei porque eu achava que eles estavam evoluindo, e eu estava ficando cada vez mais burro, como eu falo, né, que a gente se acha burro. É, Então, e qual foi as características, o que que te afetou a dislexia na tua vida, assim, para a parte negativa? olha, a dislexia, ela afetou muito a minha autoestima, né? Porque, É, assim, hoje, mesmo as pessoas me dizendo assim, ah, você é muito bom nisso, você faz isso com, sabe, com fluência, isso aí, eu ainda não consigo, não é me vitimizando, mas eu não consigo perceber que eu faço algumas coisas boas. Então, assim, atrapalhou muito essa questão da minha autoestima, que é uma coisa assim que a gente trabalhar todos os dias, né? Assim que eu acordo, eu tenho que começar a trabalhar ela, porque se eu voltar ao passado, a trazer aquelas lembranças ruins, aí eu fico meio triste, né? Porque, infelizmente, a gente não pode voltar atrás para corrigir, né, as coisas. Eu não sou assim porque eu quero, eu sou assim porque eu tenho um problema, né? E aí todo mundo tinha um problema. Mas aí o meu era esse, né? O meu era esse, era de demorar um pouco mais para aprender, porque o disléxico, ele não é que ele não aprende, né? Então, assim, ele aprende, só que aí ele precisa de um pouco mais de tempo. Às vezes, no meu caso, como eu não tive acompanhamento, como eu não tive professores na época da escola que me percebessem, então, assim, foram coisas que eu fui me virando só, eu fui aprendendo sozinho. Então, eu fui trabalhando minha autoestima. O teatro me ajudou muito nisso, sim, né? Porque o teatro foi essencial na minha vida, porque sim, no teatro eu aprendi a ler com as nuances, sabe? Com as intensidades. Então, assim, quando eu estou lendo para sim. alguma pessoa, todo mundo vai dizer: não, esse rapaz, ele lê maravilhoso, ele não tem problema nenhum. Mas por dentro, e muitas vezes, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo, né? Minhas amigas da faculdade que estão aí, elas sabem como é, porque às vezes eu digo assim, eu não estou entendendo nada, né? E aí eu Sim, fui desenvolvendo meios que para me ajudar nessas questões, né? Tipo, ler de sim, novo, ler duas, três vezes, né? E eu tenho um problema assim, quando eu vou ler e tem uma palavra que eu não conheço, acabou. Porque aí eu vou pesquisar a palavra, e aí nessa pesquisa eu vejo outra coisa interessante, e aí eu me perco, e é desse jeito.
Sim. Ah, tu falando aí que você que criou, que cria fórmulas, eu também, o José, eu fui aprender a escrever meu nome corretamente pela primeira vez na sétima série. Sabe como? Diga não. A, a minha mãe, como ela limpava as salas. Aí dentro das salas ela sempre achava alguma coisa, borracha, lápis, e devolvia. Uma vez eu fui ajudar ela e achei no lixo um caderninho de desenho, de como ensinar a desenhar. Aí eu levei para casa escondido dela, porque ela ia querer devolver para a escola para ver se achava o dono. Aí em casa, eu desenhando os bonequinhos, ela percebeu que dava para eu desenhar letras no lugar dos bonequinhos. Hum. Porque alguns bonequinhos tinham quase o mesmo formato de algumas letras. Aí, no lugar de desenhar os bonequinhos, ela mandou eu desenhar o meu nome. Aí eu comecei a aprender as primeiras palavras desenhando elas. Eu decorei, José, em torno de 100 palavras desenhadas. Palavras do dia a dia, para eu poder levar, aprender a escrever melhor um texto. Foi o que me ajudou a fazer uma redação. Não importava qual tema que ia ser. Eu ia usar as palavras que eu tinha decorado. Eu não estava nem aí por tema. Eu queria me lembrar era das palavras. É bem Então, assim, é bem assim o mesmo. que eu acho da gente, a gente cria, né? A gente inventa quando a gente quer aprender. O que eu falo sempre é que a gente, independente se é disléxico ou não, se tem qualquer outro tipo de situação ou não, eu falo que a gente não tem dificuldade de aprender. Só não encontramos a forma correta ainda. A É forma o que eu sempre falo correta. para as pessoas. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. As pessoas não entendem, às vezes, essas questões, né? Porque tudo hoje tem que ser muito rápido. Então você tem que ler, você tem que entender, e para a gente não é assim. Né? Não. Tem um certo tempo para a gente entender as coisas. Eu preciso ler um pouco mais. E a língua da gente também não ajuda, né? Porque, por exemplo, tem essas reformas da ortografia, tem essas coisas. Por exemplo, eu tinha dificuldade de entender porque meu nome era José e era escrito com S, não era escrito com Z. Né? Porque a gente aprende que o Zé seria ZE, só que José com S. Então, assim, eu tinha muita dificuldade nessas regras. Até hoje eu ainda tenho. Por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa, eu tenho muita dificuldade para escrever, porque eu preciso ter imagem da palavra. Né? O disléxico, Sim, eu preciso ter imagem de tudo. Então eu leio, eu preciso ter imagem daquela palavra que eu estou lendo. E aí quando eu não tenho imagem, aí eu travo. Por exemplo, eu estava escrevendo no blog esses dias e aí eu lembrei de uma coisa para contar. E aí eu lembrei daquela palavra que tem numa música, inexoravelmente. Então eu não tinha uma imagem de inexoravelmente. Então o que eu ia fazer? Né? Eu não conseguia entender o que era inexoravelmente. Então eu tive que pesquisar, tive que ver sobre essa palavra para conseguir ler. Só que aí, quando eu fui pesquisar, aí quando eu voltei para o texto, às vezes eu já estou cansado, porque eu fui pesquisar várias coisas onde ela podia se encaixar. sim. E aí eu acabo perdendo o foco das coisas, né? Não, sim, eu também eu escrevo por desenhos. As palavras, as pessoas explicam que quando vão escrever, elas escrevem pelo som das letras, né? Pelo som Uhum. das sílabas que vão formando e vão fazendo as palavras. Eu, eu primeiro vejo o desenho da letra, não vem quando eu falo assim, fazer um teste de um pessoal. Pessoal, pensa na mesa, numa mesa. A pessoa pensa logo no formato de uma mesa, um negócio quadrado com quatro perninhas, né? Exato. Na minha Isso. cabeça vem o desenho da palavra mesa, ou se formando, porque foi como eu aprendi a escrever. Então, primeiro vem o desenho da palavra, depois vem o desenho das coisas. É O assim meu que vem primeiro funciona. a imagem da palavra. O meu vem a imagem da palavra. Por exemplo, mesa, A quando eu vou imagem- escrever mesa, eu imagino a mesa. Como a mesa daqui de casa é redonda, eu já imagino uma mesa redonda e aí eu vou escrevendo a palavra. Eu acho que todo mundo funciona assim. Só que Uhum. a gente percebe mais a imagem para a gente conseguir entender. Né? Então as Sim. pessoas não estão preocupadas na imagem, elas estão preocupadas em escrever, em falar, em entender. E a gente não, a gente demora mais justamente por causa disso. Né? Eu falava muito errado. Ainda falo errado, não tem palavras que eu não consigo falar. E na minha infância, adolescência, eu recebi muitos nomes, apelidos, né? Apelido mesmo. Praticamente todo dia eu recebia um apelido diferente, porque eu ah,
eu falava palavras erradas, aí dependendo da risada do pessoal, se fosse uma palavra que o pessoal riu muito, eles me davam, ficavam me chamando a semana toda daquela palavra. Aí eu briguei também muito, brigava muito, José, na escola por causa desses apelidos. Só que eu apanhava toda vez, nunca ganhei nenhuma briga, não, sempre apanhei, eu era muito mole. Aí eu recebia, o melhor que eu ganhava, que eu recebia, assim, que eu me lembro, era o Cebolinha da Turma da Mônica, né, que ele fala errado. Recebi também pilha fraca, porque eu comecei a falar cada vez mais baixo, tentando não falar. Quando o professor perguntava, eu tentava falar para ninguém escutar. Comecei a receber palavra, deixa eu ver, burro. Burro que eu Burro é o dava, clássico. era normal. Burro, É, burrinho, né? Era burrinho, burrinho. 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 Aí tinha. E aí um que eu gostei, que eu, até hoje alguns amigos meus me chamam, e eu recebi como uma identidade. Eu usei ele quando eu afirmei assim, não, eu tenho algo diferente e eu vou assumir isso, né? Que é Pompil. Pompil foi quando eu fui comprar um pacote de Bombril. Bombril. Hum, E o som na minha cabeça ela come algumas sílabas, algumas letras. Então ficava Pompil, fica Pompil. O som que passa na minha cabeça é Pompil. Aí eu fui comprar esse Pompil e não consegui falar Bombril, aí pegou. Aí todo mundo me chama hoje, meus amigos mais antigos. Se tu vier aqui no Acre, se for lá na minha rua onde eu morava antes, se tu for me chamar por Leonardo, tu não vai conseguir achar minha casa não, onde eu morava. Mas se me falar o Pompil, o pessoal vai te mostrar onde é. E tu, José, teve apelidos, teve nomes? Você acha que tem algum até hoje? eu tinha. Na verdade, eu tinha. O burrinho é clássico, né? Todo mundo que não consegue ler na idade certa é o burrinho, né? Então, o burrinho eu sempre tive. E tinha robozinho, tinha um monte de coisa, porque eu sempre faço as coisas do mesmo jeito, né? Uhum. Mas aí eu aprendi a não dar importância a esses apelidos. E aqui é assim. A gente diz que, aqui na Paraíba, a gente diz que quando a gente não dá atenção ao apelido, o apelido não pega. Né? Então, eu aprendi a me defender e não dar atenção, porque se eu achasse ruim, aquele apelido ia pegar e provavelmente até hoje, né? Sim. Então, assim, eu tentava não dar atenção e aí foi passando, quando me chamava, eu não ligava, às vezes eu ficava triste, mas eu não era de enfrentar, de brigar, eu nunca fui de brigar, porque eu sou mole que só. E aí, se eu Eu fosse brigar, também. eu ia apanhar, né? Eu Aí apanhei toda vez. eu sou disléxico, eu não sou burro, então eu sabia que eu ia apanhar, eu não ia tirar razão do povo. Se tá certo, deixa ele chamar, posso fazer o quê, né? Sim, sim. Não, muito legal. Ah, eu ia para a P, eu ficava revoltado, eu ia logo. Aí eu te pergunto assim, ó, teve uma situação na minha vida que foi algo muito assustador para mim, até hoje me atrapalha um pouco. Por exemplo, antes mesmo da gente começar aqui, da gente conversar, eu fui no banheiro urinar umas 10 vezes. Toda vez que eu vou falar com alguém, me apresentar, fazer uma apresentação, uma palestra, me dá um desespero para urinar tão grande que eu fico, que parece que eu não sei de onde que o meu organismo inventa tanta urina para sair. Foi porque Minha, uma vez, minha irmã era assim, minha irmã. na sala de aula, uma vez o professor que é professor, os professores que estão aqui tem que passar seminário, não tem? Aí a gente tem Uhum. que fazer a apresentação lá na frente. Sim, Eu já sim, estava sim. meio depressivo, eu já estava meio para baixo com a situação. Eu estudei feito um condenado, José, para apresentar o trabalho. Eu estudei feito, não sei nem o quê. Do tanto que eu estudei, eu era para entrar na NASA para apresentar esse trabalho. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fiquei lá na frente, entrou uma bola, um negócio aqui que travou a minha garganta. Eu tentava falar, não conseguia sair nada. Travou tudo. Aí os meninos lá começando a rir, o professor falando, fala, começa, é a tua vez, fala, né? Aquela pressão lá e tudo. Aí foi quando eu lá me tremendo com o papel lá na frente, assim, já tremendo, com o papel molhando de tanto suor que eu estava suando já na mão. Aí eu só senti um calor entre as pernas, um negócio esquentando entre as pernas. E
eu comecei a me urinar dentro da sala de aula. Eu não sei o que que eu. Não sei se os alunos viram, não sei o que que aconteceu. Eu corri de dentro, deixei meu material na sala de aula, eu corri da sala, pulei o muro da escola, e porque se eu fosse para o pátio, eu já tinha ido já várias vezes para a diretoria, né? Então eu não queria ir para a diretoria. Aí eu fui para casa, eu pulei o muro da escola e fui para casa, me escondi debaixo da cama. Já estava todo urinado, não tomei nem banho, fiquei debaixo da cama, chorando até que eu dormi de tanto chorar. Até minha mãe chegar do trabalho e me ver lá debaixo da cama, né? Então, por causa disso, toda vez de lá para cá, eu já fiz tratamento e tal, eu não consegui mudar isso, mas eu aprendi a controlar meus medos, a controlar a minha situação, né? Teve algumas a situação muito complexa na tua vida, muito pesada na tua vida que te trouxe traumas? Trouxe. Teve várias, na verdade, mas uma que me marcou muito, assim, na escola, era. Hoje eu falo dela de forma engraçada, mas ela ficou muito marcada em mim. É, foi quando a gente começou a aprender na escola algarismo romano, né? Até hoje eu não sei algarismo romano, né? É Então, difícil. assim, aí a professora pediu para a gente fazer no caderno de 1 até 100 em algarismo romano. E aí eu sabia que 1 era um tracinho, 2 era 2 tracinhos, 3 era 3 tracinhos. Quando eu fui para o 4, aí eu fiz 4 tracinhos. Quando eu fui para o 5, eu fiz 5 tracinhos. E aí eu fui fazendo 6 tracinhos, 7 tracinhos, 8 tracinhos. E aí só deu 50 no caderno, né, na folha. Aí eu fui falar para a professora, eu disse, professora, só deu 50 até 50. Aí ela pegou meu caderno da minha mão, ela mostrou a turma inteira e disse assim, você é burro, menino? Então, assim, aquilo foi muito constrangedor para mim, muito constrangedor. E eu lembro que eu fiquei com muita vergonha, porque eu olhei e eu percebi que todo mundo tinha feito, né? Então, assim, foi uma coisa assim que me marcou muito. As outras coisas, eu não lembro assim com nitidez, mas essa ficou muito marcada, porque eu percebi que a sala inteira tinha feito e só eu não tinha feito, e que eu não tinha aprendido. Então, isso ficou muito marcado em mim. Quando eu decidi também ser professor, jamais eu iria fazer isso com um aluno meu que tivesse uma dificuldade, né? Porque por sentir na pele, é tão pesado essas marcas que a gente traz da escola, que eu acho que ela vai com a gente, essas marcas vão com a gente para o túmulo, sabe? A gente Sim, consegue viver com elas, a gente consegue falar hoje delas rindo, né? sim. Porque uma das coisas do disléxico é aprender também que aquilo foi passado, né? Quando a gente supera. Eu, pelo menos assim, eu vejo de forma engraçada hoje, apesar de ter me marcado muito, né? Na época. Sim, Minha família não sabe disso, né? Eu nunca comentei isso com ninguém, porque isso foi muito pesado para a criança e eu guardei isso sempre comigo, sim. sabe? A gente guarda muita coisa também. Teve coisas que eu não consegui. Teve coisas que eu só revelei mesmo no meu livro. Coisas que eu consegui colocar no livro, mas que eu não conseguia falar para as pessoas. Eu tinha fobia de falar. Eu fiquei com muito medo de falar, de escrever também. Eu tinha muito medo que eu escondia meu caderno para não levar para a escola. Eu Eu preferia tinha levar medo. carona. Eu preferia levar carona do professor, ele falar, tu é o menino responsável que não cuida dos teus cadernos, do que ele falar o que aconteceu contigo aí. Pegar o caderno e falar, olha, todo mundo aqui, ele não sabe escrever o nome dele, ele erra o próprio nome. Né? Eu tinha muito medo disso. Não, Então, eu eu tinha que preferia. levar porque se eu não levasse e minha professora falasse para minha mãe quando chegasse em casa eu apanhava, né? Porque Ah, eu, minha mãe era muito, assim, ela brigava muito com a gente nessas questões, né? Então, eu, assim, eram coisas que eu tinha que fazer, mesmo com muito medo, entendeu? Se eu tinha que mostrar ao professor que eu tinha feito, mas eu não gostava de escrever porque a pontuação para mim, a acentuação é a coisa mais difícil para mim até hoje. Né? Então, eu, assim, eu tinha dificuldade de entender o lado das letras, eu tinha dificuldade de entender P e B, eu tinha dificuldade de entender palavras que tinha CL, como bicicleta, eu não entendia porque tinha palavras que se escreviam com R só, com dois R's, então essas coisas eram muito difíceis, muito difíceis.
Não, e tem coisas que não tem lógica na, no alfabeto, na nossa língua, não tem. Ó, por exemplo, eu ficava revoltado que o professor ensinava assim, né? Ó, o DA é A, DI é de, Deodó, Deodu, né? Aí quando ia Uhum. falar numa frase, no ditado, eles falavam assim, tipo, a casa de João, né? A casa de Hum. João. Esse D é no meio aí, para mim, era um DI. A Isso, casa, isso, isso. eu não conseguia entender a lógica deles. E outra coisa, eles inventavam, eles ensinavam um alfabeto, aí depois iam passar as palavras com letras novas, tipo Hum. a, o C cedilha, por Hum. exemplo. Né? Não existe no alfabeto e manda a gente escrever palavras com C cedilha. Eu não conseguia entender essas coisas. Aí confundia muito a minha cabeça. José, tu consegue, tu canta, Canto. Eu tenho muita tu consegue, facilidade para. Consigo. Eu tenho tu muita facilidade consegue para música. recordar o som das músicas? Consigo. Consigo, Eu não consigo. consigo. Eu Mas não isso, sei. isso, isso que me ajudou foi o teatro. O teatro me ajudou também. Você falou aí que você tinha traumas em relação a se apresentar. Por exemplo, eu não tenho problema em me apresentar. Eu fico muito nervoso antes, né? Como todo mundo fica. Mas assim, durante apresentar, não mais. Porque o teatro me ajudou nisso. Então, eu consigo hoje fazer uma apresentação, eu consigo hoje apresentar um trabalho na faculdade sem ter problema, né? Então, assim, eu fico muito tenso porque eu tenho que fazer as coisas muito organizadinhas. Eu não sou uma pessoa organizada, mas eu tenho que fazer organizado, senão eu não consigo fazer. Então eu determino que tem que ser daquele jeito, né? Se não for daquele, se alguma coisa der errado daquele jeito, pronto, eu já fico perturbado, eu me perco. Então é muito complicado para mim essas questões aí. Pô, muito, muito legal, José, tudo isso. Ah, vamos ver aqui, o pessoal fizeram muitas perguntas e a gente se empolgou aqui. Deixa eu ver aqui Foi. algumas perguntas aqui que o pessoal fizeram aqui. Falaram aqui que a educação tem muito que aprender com a gente. O Verdade. José está estudando aí, daqui um dia vai ser pedagogo, né, José? Se Vai Deus fazer a quiser. diferença, vai fazer a diferença aí para a vida de muitas crianças, muitos jovens. Hoje É, eu busco ajudar a educação também com palestras, eu criei um método com a ajuda da minha mãe quando ela tentava me ensinar e hoje, José, eu criei um método de aprendizagem que várias pessoas usam para aprender melhor. Não importa se tem dislexia, se não tem, eles outros estão usando para melhorar o aprendizado. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O pessoal não falar que a gente é mal educado, né, José? Ave Maria, tem que mandar depois beijo para todo mundo que tá aí, senão eu puxo minha orelha Pessoal, depois. beijo, abraço muito, muito forte aqui do pessoal do Acre. Se vocês quiserem, amigos do José, familiares, se quiserem me seguir no Instagram, eu agradeço muito também, tá bom? Leonardo.fleng. A gente é amigão, né, José? Pode seguir sem Ó, medo, né, José? E o pessoal aqui, com ó, do certeza. Acre, pessoal do Acre, não seguiu o José, eu vou dar uma surra, hein? Por Ó, favor. José, se o pessoal não te seguir, eu vou dar uma surra nesse pessoal, pode ter certeza. Aí, pô, vamos Ah, mudar. como saber, ó, o Santos Raquel está perguntando como saber se uma pessoa é disléxica, né? Tem dislexia. E outra coisa que eu acho errado, José, é o nome dislexia. É muito difícil para a gente falar. Pois é. Tinha que ter um nome mais fácil. Pois é. Tu queres Então, falar? tem vários. Pode falar. José, como é que uma pessoa pode saber que tem dislexia? Olha, você começa a perceber, na verdade, né? Principalmente quando se você for mãe ou se você for professor, você começa a perceber, por exemplo, que seu filho ele tem alguma dificuldade, porque assim, o normal, quando a criança vai para a escola, ela vai ter alguma dificuldade, mas se essa dificuldade persistir, aí ela deve ser estudada, ela deve ser acompanhada. Então, assim, por exemplo, o menino escreve espelhado, o menino não consegue ler, ele já está, né, numa idade que ele já devia estar alfabetizado, e ele não consegue ler, ele não sabe lateralidade, né? Por exemplo, eu me atrapalho com direita e esquerda até hoje. Se eu estiver no Também. lugar e alguém disser assim, vai para a direita, eu vou para a esquerda, e eu sou canhoto. Aí aconteceu coisas muito engraçadas já com isso, Conta né? aí alguma. De,
Ó, Se uma lembra vez de eu tava com alguma? uma. Lembro. Uma vez eu tava com uma amiga. Eu já fiz parte de um movimento chamado EJC, aqui na minha cidade. E eu tava, no final da reunião, eu tava indo deixar uma amiga em casa. Aí, quando a gente tava indo, já era muito tarde. Aí eu disse, olha, você vai me dizendo onde é, que eu não sei onde você mora. Ela, tá certo. Aí ela pegou um outro caminho, e aí ela disse, José, na próxima você entra à direita. Aí eu, bem sério, tá certo. E aí eu fui entrando, né? Eu achava que era direita, fui entrando. E aí ela começou a gritar, direita, José, direita. E eu tô indo pra direita. Aí ela disse, José, a direita é desse lado aqui, ó. Aí eu fazia, ai, mulher, me desculpe, eu tava na esquerda, eu já tava entrando, já tava passando duas ruas. E eu fiquei com raiva porque ela me disse, gritando o que era direita, né? Então, Sim. assim, essas questões é muito engraçado, assim, às vezes. Tem gente que não entende, é muito complicado. Assim. E eu sou canhoto, para acabar de É, completar. Então, quando alguém diz direita, aí eu fico, ai meu Deus, se disser rápido, acabou-se. José, falando de esquerda e direita, eu não falei aqui pro pessoal, mas eu sou policial militar, tu já sabia? Sim. Eu sou policial militar. Ah, na polícia, quando a gente vai aprender, passa um ano, quase um ano estudando lá como aluno soldado. E tem que aprender a marchar. E o pior é que a marcha tem que ser pelo som do bumbo lá, aquele negócio lá, né? Uhum. Eu não conseguia acompanhar o som com o negócio do esquerda, direita, aí o cara ficava esquerda, esquerda. Aí eu não sabia, eu não conseguia fazer. Aí no começo eu escrevi um E na mão esquerda e um D na mão direita, toda vez, né? Para saber o que era, para que lado eu tinha que ir. Aí antes, quando o cara mandava fazer ir para algum lado, aí eu olhava, aí todo mundo já ia, aí eu estava olhando ainda. Até pegar, eu tive que aprender pela, pela imitação. Eu esperava a pessoa da frente fazer, aí eu fazia. Aí eu fiquei rápido nisso, né? Mas era bem complicado. Deixa eu ver O mais o pior é que, se a que as pessoa pessoas. da frente, o pior é se a pessoa da frente também for disléxico, né? Você ficar Não, esperando por ela, ela ficar esperando por você. A pior, a pior também tinha isso, quando a pessoa da frente errava, eu errava também. E o pior, quando eu era da frente, José. Quando eu era da frente, aí eu desesperava. Eu começava a me tremer, começava a querer sair correndo, era desesperador. E uma vez que o chefe lá mandou eu subir lá em cima para cantar um hino, meu amigo, vergonha Ei, total. Aí estão falando que a gente, eu já falei, né, que a Cris falou que a educação tem muito que aprender. A gente está tentando mostrar, né, José? Vamos ver é, mais. eu, A eu, Cris, pode falar, que eu estou olhando aqui as. não, eu estou lendo aqui, minha coordenadora, a coordenadora do meu curso está aí, ó, meus A, professores. a Polly perguntou quantos anos eu tinha quando aconteceu a situação. Acho que ela estava falando quando eu passei mal dentro da sala de aula, que eu comecei a urinar, né? Eu Uhum. estava em torno de 12 anos, 13 anos ali. Eu estava iniciando a adolescência, Polly. Foi, né, acho que já era início do segundo grau, mais ou menos ali. Muita coisa, não sei se aconteceu contigo, José. Muita coisa eu tentei tipo fazer uma lavagem cerebral, assim, tipo, eu não queria mais lembrar dessas coisas que aconteceram comigo. Então, muita coisa eu fui apagando. Eu fui começar a lembrar de novo quando eu comecei a fazer tratamento psicológico. Eu vou até dar uns carão na minha psicóloga que não está aqui assistindo. E quando eu comecei a escrever o livro, então eu comecei a me lembrar de várias coisas também que eu Uhum. estava tentando apagar. Não sei se isso quando aconteceu contigo. Sim. Quando a gente começa, pelo menos no meu caso, quando eu comecei a fazer as leituras, muita coisa ia sendo, sabe, apagada, assim, porque eu começava a me entender, porque a gente começa a colocar a culpa na gente, né? Então, assim, por que que eu não aprendo? A culpa é minha, eu que sou preguiçoso. Então, quando eu comecei a ler, que eu percebi que aquilo era um problema, que precisava de um diagnóstico, que tem todo uma ação, né, de profissionais que devem desenvolver algumas coisas. E aí eu fui começando a entender, eu disse, não, a culpa não era minha, né? Eu tentava, mas aí as pessoas também me ajudavam, né? E assim, Sim. eu tento resolver essas questões na faculdade hoje, né? Então, assim,
Eu não deixo as coisas para fazer de última hora na faculdade, porque se eu deixar eu não consigo fazer, né? Então, assim, eu tento fazer da melhor forma hoje. Então, assim, tudo que eu passei no meu período escolar, no ensino fundamental, no ensino médio, eu prometi que eu não iria passar na faculdade. Então, Sim, assim, eu passei o ensino médio, quando chegava em disciplina de cálculo, eu estava filando, eu só passava filando, né? Então, assim, hoje, quando eu entrei na faculdade, eu disse, eu não vou filar em nenhuma vez. Eu vou passar nessa faculdade. Se eu não tiver que passar, eu não vou passar, mas eu não vou filar, eu quero aprender. E sim. assim, quando eu tenho as minhas dificuldades, quando eu chego da faculdade, né, às vezes eu tô lá morrendo de rir, porque eu sou muito palhaço. Mas às vezes eu não entendi o que é aquela aula. Então eu chego em casa e aí eu pego o YouTube, coloco aquele assunto, vou assistir outra aula. Então, assim, eu também aprendi a sobreviver, né? Então, É, quando eu chego na sala, lá na faculdade, eles disponibilizam os textos antes para a gente dar uma lida, né? As metodologias de sim. lá são assim na faculdade. Então, isso me ajuda muito, porque eu sempre leio os textos antes de ir para a aula. Então, eu sempre chego na aula com um pouco que eu entendi, mas eu chego mostrando que eu li, que eu me esforcei. Sim, isso é muito legal. Também a gente inventa cada vez mais método diferente para a gente aprender melhor, né? Ah, a Cris perguntou aqui quais as dicas que a gente dá para professores. Eu tenho uma dica, aí eu quero que tu também dê a sua, né? Eu tenho uma dica Uhum. para falar. É só o professor ver o aluno individualmente, ver cada aluno de uma forma individual. Eu sei que é difícil, tem professor que entra na sala de aula, vê 40 alunos, termina de sair de uma sala, entra no outro com mais 40 e depois como é que vai fazer para ver individualmente, né, cada aluno desse? Mas se tu vê o aluno de uma forma única, vai perceber que cada um aprende de uma forma também única, né? Então, não, essa é a dica que eu dou. O professor, ele só tem que ver o aluno de uma forma única, não é de uma forma diferente. Ah, ele aprende menos que os outros, então eu vou ver ele diferente. Não é isso. Não é ver inferior ou superior. Dentro de uma sala de aula, ninguém é superior. Ah, esse aqui é tira 10, ele é mais inteligente. Esse aqui é tira 0, ele é mais burro. Não existe isso. Existem diferentes formas de aprender. Então, é só isso. Mas eu sei que é difícil, não é fácil É, para o professor aqui no Brasil dar aula, não é. eu concordo com você também. Eu acho que assim é você se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Eu não culpo muitos professores porque a gente sabe a realidade como é. São salas assim com muitos alunos e a gente aprende que cada um tem uma forma de aprender, tem um tempo certo de aprender, tem um amadurecimento, tem a questão da família também, quando a família ela faz a sua parte, porque às vezes a família espera que a escola faça parte da família também, né? Sim, Por exemplo, a família tem que dar estímulo também, né? Tem que estimular a criança. Não é só a escola que tem que fazer isso. Então, assim, eu não culpo totalmente o professor, né? Mas, assim, eu queria muito que os professores se colocassem na pele das crianças que não sim, aprendem, né? Pelo menos, assim, não constranger, sabe? sim, Porque às vezes o professor pode até não saber o que fazer, né? Porque é uma forma diferente, cada um tem uma forma diferente de aprender. A isso, forma como você desenvolveu o seu jeito de aprender pode não servir para mim, como a forma que eu criei para mim não servir para você. Então, assim, dentro da sala de aula, isso é para todo mundo. Cada um tem uma forma de sim, aprender. Né? Então, assim, tá, é só se colocar no lugar do aluno assim, não constranger, sabe? Porque eu acho sim, que o professor, ele marca a gente demais, demais, demais. é. E esses O, períodos da infância, eles são muito é, marcados o, por essas questões. o professor, ele leva a gente ao céu ou ao inferno, quando a gente é Exatamente. criança. Eu falo que, que a gente hoje busca, eu tenho na parte do meu livro, eu falo sobre anjos e heróis, que a gente tem na nossa vida, na infância, a gente coloca pessoas como anjos e heróis. Anjos são aquelas pessoas que aparecem ali, que nos ajudam a andar, que nos carrega no braço, que faz tudo sem esperar nada em troca. E heróis são aquelas pessoas que a gente olha como uma referência. Ah, eu quero ser igual a ele, e a gente tenta fazer tudo para se tornar, chamar a atenção dele.
E professores Exatamente. eles têm chance de ser nossos heróis e anjos. E alguns apareceram no meu caminho. Teve uns muito bons que fizeram toda a diferença. Eu agradeço isso demais, demais mesmo. Eu sempre falo isso. Aí a É, teve Sheila, uns, teve uns pode falar. que falavam, que assim, eles chegavam perto e davam uma atenção diferenciada, né? Mesmo sem entender o que era, porque nem eu sabia o que era. Não, é. Hoje, Eles não assim, têm culpa. os professores que eu tenho na faculdade hoje, eles são referência demais para mim, demais, demais, demais. Eu tenho um carinho enorme por todos os meus professores da São faculdade. seus heróis hoje. São meus heróis. Muitos, assim, eu me inspiro muito, muito. Tem uns aí, tem a professora Alba, que está aí, o professor Chilaide, que está aí, Parabéns, Gonzaga. professores de José, que são heróis da gente. São assim, pessoas que eu me inspiro muito, muito, muito mesmo. E eu digo a eles, né, quando a gente está conversando, igual eu quero ser só um pouquinho parecido com vocês, porque é, eu acho que o que é bom a gente tem que dizer para as pessoas, É, sabe? E eu sempre sim. digo para eles, eu vou no PV dele, olha, obrigado, a aula de hoje foi boa, foi Sim. massa, eu entendi, Eu quero, sabe? eu quero fazer, é isso que eu quero fazer, agradecer cada vez mais cada os professores que passaram na minha vida, que vão vir na vida de outras pessoas, dos meus filhos, de quem for. Eu quero sempre agradecer muito. A Sheila fala assim, meu Deus, como estou me identificando com algumas situações. Sheila, querida, se pode ir lá me seguir, pode ir lá, colocar lá para seguir, que a gente e mandar uma mensagem lá no direct, que a gente pode trocar algumas ideias. Eu me virei em algumas, eu posso dar as mesmas dicas para ver se desenrola também, né? E a gente está aqui para ajudar um aos outros. Aí vamos ver aqui se tem o pessoal. Falaram muito, José, com a gente, ó. Obrigado, pessoal. Eu só tenho que agradecer muito as mensagens de vocês. Tem muito mesmo. E então, José, o Tom Silva falou aqui, ó. Penso que é importante que cada professor, independente do que ensina, que reserve um tempo para ler sobre transtorno de aprendizagem. Não é? Exatamente. Quanto mais informações, quanto mais informação buscar, melhor. Isso é para o professor, para o aluno também tem que aprender, como o José e eu fizemos, a gente teve que aprender sobre o que acontecia com a gente diferente, né, José? Para a gente poder Exato, também exato. começar a aprender. Então, A família a também, né? Procurar saber sobre, família, né? isso. E a família é muito importante também nesse aspecto. Isso. Aí a carne também está à disposição. José, a gente tem quase 5 minutos aqui ainda, passou muito rápido a Foi, foi. conversa, foi muito gostosa, eu agradeço muito mesmo. José, eu vou te dar um presente, porque eu amei te conhecer, eu adoro o teu trabalho, eu estou olhando lá o teu blog, eu sigo a tua rede agora e eu vou passar para ti, depois tu me manda o teu e-mail, que eu vou te dar o meu livro de presente. Ele, Ótimo, que bom. ah, Obrigado. o livro que eu faço, que eu estou vendendo, que eu fiz, né? Que o nome dele é Seja Nota 10 na Vida, não importa o quanto que a gente foi zero nas notas, zero em outras situações, mas importa o que a gente faz de hoje em diante para ser o nota 10 na vida. Né? O que faz a diferença é isso, quando a gente queremos ser o nota 10 hoje, então tudo muda. E eu falo sobre essas histórias da sala de aula, da adolescência, da vida adulta, o que eu fiz para mudar, algumas dicas lá tem. Então, eu vou te mandar para tu conhecer um pouco mais da minha história, um Ótimo, pouco ótimo. mais, né? E quem quiser também o link ou comprar o livro, é só mandar também lá no meu direct que eu mando, porque o valor dele é muito barato, e a gente deixou ele de 9,70, porque o dinheiro que a gente está arrecadando é para investir num sistema que eu desenvolvi também, José, um sistema chamado Na Escola, que une e professor e os pais em volta do aluno. Aí Legal. é quando eu falo que esse sistema ele consegue identificar
a identidade, a diferenciação, identifica o aluno como único. Isso eu quero dizer. Então, aí a gente está vendendo esse livro para investir, para poder dar esse presente para os professores. O meu sonho, eu tenho dois sonhos. Eu tenho um sonho muito importante na minha vida, José, que é fazer a sala de aula o melhor lugar do mundo. É verdade. Quando, por exemplo, eu tinha medo de ir para a sala de aula. Quando eu entrava, eu queria que terminasse o mais rápido possível para ir embora. Eu quero que a sala de aula se torne um lugar mais feliz para o aluno. Tipo, ele chegar na. Tu jogou bola, José? Tu jogou bola? Não, eu sou ruim de pé. Joguei Não, vôlei. mas olha, jogou vôlei. Vôlei. Bolo, Então, sou péssimo. mas eu Futebol, quero. futebol. Mas já viu que quando uma criança chega na bola, ele chega para os pais assim, falando: pai, eu fiz um gol, eu joguei muita bola hoje, eu chega super feliz, né? Eu Uhum. quero que o aluno chegue em casa falando isso para os pais, falando: pai, hoje eu aprendi multiplicação, deixa eu mostrar aqui como é que é. Pai, hoje eu aprendi uma palavra nova, aprendi a escrever paralelepípedo. Eu quero que os filhos cheguem como se fosse o melhor canto do mundo. Melhor mesmo do que a casa. Chegar assim como se fosse, chegasse no outro dia e falasse: mãe, me leva para a escola que a gente já tem que chegar logo. Né? Então, esse é o meu sonho. Eu estou correndo atrás disso. Então, o livro, a arrecadação é para fazer isso. Para Que bom. transformar a sala no melhor lugar do mundo. Eu, E eu isso assim, eu, pode eu, falar. eu escrevi um artigo sobre essa reflexão, né? Porque eu queria que não acontecesse mais com outros alunos. Eu sei eu sou um grãozinho de areia, né? Mas aí eu fiz um artigo que é Dislexia e Aprendizagem, uma reflexão para a prática docente. E aí eu apresentei num congresso esse artigo. E eu acho que ele traz uma reflexão boa do que o profissional ele deve ter para esse tato, essa reflexão de perceber o aluno, sabe, de ter o cuidado. Então, e aí pensando nisso também, foi que eu criei esse blog. Né? O blog se chama Olhares de um Disléxico, quem quiser seguir lá Sim, pode seguir também. E lá eu coloco, ele é novo, eu fiz mês passado, e aí eu vou colocando situações, tipo, porque eu sempre faço as coisas do mesmo jeito, porque eu não aprendi algarismo romano, porque eu sou um robozinho, né? Então, assim, fui sim. colocando essas coisas lá no blog e para ajudar algumas pessoas que eu percebo que tem muita gente também que tem dislexia que não sabe, né? Não, não Que tem sabe. essas Muita gente. dificuldades, que tem essas dificuldades. Infelizmente ainda é muito caro para se ter esse laudo, eu não tenho laudo, né? Então, assim, eu preciso ter vários profissionais juntos e aí eu abri mão desse laudo para fazer minha faculdade. Então, Sim, eu estou tentando fazer minha faculdade e depois eu penso em fazer esse laudo, né? sim, Porque ainda é um pouco caro, né? São sempre consultas sim, muito sim. caras e envolvem vários profissionais, né? E Então, assim, então, José, eu espero a gente conversar de novo nessa live, sim, mas sim. depois que tu ler o livro, para a gente falar numa segunda-feira, que na segunda-feira eu tenho uma live sobre bate-papo com o leitor. Aí eu quero que tu fale a tua experiência baseada na leitura do livro, tá certo? Tá marcado? Já está Ó, aceito o convite. pessoal, tem 30 pessoas aqui, ó. 30 pessoas aqui de prova que a gente vai voltar, hein? E se essas 30 pessoas não estiver lá, ó, a gente pega elas. Deixa eu só Tá bom? agradecer, a gente tem pouquinho tempo, né? Isso, eu Eu só queria tenho um só. minuto para agradecer. Eita, coisa boa. Então, deixa eu finalizar. Eu queria agradecer demais, né, a você pelo convite, né? As portas da casa estão abertas quando você quiser vir na Paraíba, né? Eu vou. E as outras pessoas também, o Jordan que fez essa ponte, os amigos que estão aí, os amigos da vida, minha família está aí também, né? Tem gente daqui da Paraíba, tem gente de São Paulo, aí meus tios, meus primos de São Paulo, minhas amigas da vida, meus sobrinhos, meus irmãos que estão aí. Deixa eu ver mais quem 3 está aí. segundos, José, 3 Meus segundos. professores, meus professores da faculdade,